Que a gente ia falar com a Jaqueline Ferreira, né? Mas do que se trata o tema da entrevista de hoje? Bom, a Jaqueline ela é fisioterapeuta com especialização em ergonomia e cardiorrespiratório na área hospitalar e acabou de lançar o seu e-book, ou seja, um livro digital chamado Quando a Vida Pede Ordem, tá? Sobre a mulher moderna e o peso que a mulherada carrega, né? E sobre esse tema a gente vai falar com a Jaqueline nesse momento, cumprimentando primeiramente a nossa entrevistada e desejando, né, que você seja muito bem-vinda ao nosso programa, Jaqueline. Muito obrigada, Tatiane. Agradeço aí imensamente o convite, né, para falar um pouquinho para as pessoas aí sobre o livro que eu lancei há pouco tempo, né, Quando a Vida Pede Ordem, que é um livro que é muito voltado para as mulheres, né? Para as vivências das mulheres mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. A gente que agradece, que feliz com a sua presença. Bom, Jaqueline, para começar, queria que você contasse um pouquinho sobre quem é a Jaqueline, né, e sobre como é que o livro, e sobre um pouquinho, né, sobre o livro o Quando a Vida Pede Ordem. Isso. Eu sou fisioterapeuta de formação, me formei aqui na FUNSESI em 2009, final de 2009. E até 2021 eu trabalhei na área hospitalar. E o livro, ele é uma obra mais reflexiva, sabe? Voltada para as pessoas que sentem que estão com cargas pesadas demais, que a vida ficou pesada, acelerada, que está desorganizada. Então, o livro fala muito sobre essa questão da desorganização da nossa vida, né? A gente acha que 24 horas ainda é pouco, né? Mas às vezes não. A 24 horas é mais do que suficiente. A gente tem que se organizar, né? Ô Jaqueline, boa tarde para você, seja bem-vinda aqui ao nosso Conexão Regional. Boa tarde, muito Tudo obrigada, bem, né? Tudo bom. Pois é, eu gostaria que você falasse para a gente essa relação entre o livro e a vida real das pessoas. Então, a gente percebe que a vida, né, anda muito acelerada. E quando a gente se desorganiza, né, quando a gente não consegue colocar dentro da nossa rotina o ritmo, né, as cargas que a gente carrega, então isso acaba sobrecarregando, né? Então a importância aí da gente estar sempre atenta primeiramente para a gente, né? Então é um convite para a gente primeiro olhar para a gente o que está desorganizado na nossa vida, né? O que eu posso ajustar. Bom, Jaqueline, como é que surgiu essa ideia de escrever um livro, né? Como é que foi o start de falar, não, vou escrever um livro? Você poderia simplesmente continuar exercendo seu trabalho, né? Fazendo seu melhor dentro da sua área, mas você quis, né, dar essa migrada, digamos assim. Sim. O livro surgiu foi muito de observação, né? Trazendo um pouco aí da minha área da fisioterapia, né? A observação das pessoas vivendo sempre no automático, né? Quantas vezes aí eu me coloco nessas situações também, que às vezes a gente está até dirigindo e pensando em mil e uma coisas, né? Sempre no automático, deixando a vida nos levar. Então, veio muito dessa observação, né, das pessoas no automático, no acúmulo de funções, tentando dar conta de tudo, esquecendo de si mesmo, né, no dia a dia. Então, veio muito disso. Muito bem, agora são 3h17 na CD4. Estamos recebendo aqui a Jaqueline Ferreira. Ela é fisioterapeuta e escritora. Ela vai falar para a gente agora a transição da área hospitalar para a ergonomia. Então, isso aí veio de uma necessidade também, né? Então, assim como eu trago no livro que a gente tem que olhar para a gente e reconhecer quais que são as nossas cargas, né?
esse foi um trabalho que eu fiz comigo também. Chegou um ponto em que eu já não estava fazendo aquilo que eu fazia do jeito que eu queria, né? E então, assim, eu falo que eu tenho um propósito de vida e eu trago isso comigo desde sempre, que é ajudar as pessoas, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E chegou uma fase em que a área hospitalar para mim estava pesado demais, né? Sobretudo depois da pandemia que a gente viveu, aquele caos na área hospitalar, né? Os profissionais de saúde todos sobrecarregados. Então eu parei e precisei de fazer esse movimento, de olhar para mim, de ver se era aquilo mesmo que eu queria. E aí veio essa ideia de migrar para uma outra área. E essa área que eu fui, que é a ergonomia, veio muito pelo fato de o meu marido, que também é fisioterapeuta, ele já atuar na área da ergonomia, né? E juntamente com uma amiga que fez esse movimento comigo, a gente acabou abrindo uma empresa de ergonomia. Então, eu saí de um ambiente onde a gente tem muita sobrecarga, né? Para um ambiente onde eu trabalho com a prevenção. Então, das duas formas aí, eu acho que eu estou contribuindo para ajudar as pessoas, né? E esse é o meu objetivo. Muito bem, agora 3h20. Jaqueline, quando você fala de a vida pede ordem, que tipo de ordem seria essa? Então, quando eu falo em ordem aqui, não é aquela vida perfeita, rígida, né? A ordem vem muito da questão da organização, né? É da gente reconhecer os nossos excessos, rever as nossas prioridades, ver e perceber se as cargas, né, elas estão pesadas demais e saber dividir essas cargas, né? A gente não precisa de carregar o mundo nas costas. A gente vê muito isso nas mulheres, né? Que nós mulheres, isso acaba sendo até uma coisa intrínseca da mulher mesmo. Ela já parece que já nasce com aquela necessidade de mostrar que ela é capaz de tudo, né? Então acaba sobrecarregando. Então a ordem nesse livro vem muito disso, de organização, de saber dividir as cargas para não adoecer, para não ficar sobrecarregado mesmo. Muito bem, 3h21, falando aqui ergonomista, para não ficar confuso, ergonomia, né? Uhum. O Jaqueline, o que um ergonomista, o que ele faz, qual que é a função dele? Então, muita gente acha que ergonomia é só sobre cadeira, né? E a ergonomia vai muito além disso. A gente tem como premissa na ergonomia que o trabalho tem que se adaptar ao trabalhador, e não o contrário. Então, na ergonomia, a gente avalia, assim, o mobiliário, cadeira, mas, sobretudo, a organização do trabalho. A gente avalia sobre pausas, sobre ritmo, sobre demanda de ordem cognitiva, os fatores de riscos psicossociais, né, que estão muito em alta aí. Então, é sobre a organização do trabalho, sobre questão de meta excessiva, de assédio, de como o trabalho, como a organização pode favorecer ou promover uma melhor adaptação do trabalhador ali ao seu trabalho. Ô, Jaqueline, tem alguma relação entre o que você vê como ergonomista, tá? E os temas que você aborda no livro? Com certeza, totalmente. Porque a ergonomia, ela mostra na prática, né, que o trabalho ele precisa de pausa, ele precisa de um ritmo adequado, ele precisa de uma estrutura, né, de uma organização. E como eu disse, a ordem, né, que traz no livro é exatamente sobre isso. Uma pessoa, vamos voltar aí à questão do trabalho, né, uma pessoa que trabalha com uma carga excessiva, ela pode se lesionar. E na vida é a mesma coisa. A gente, enquanto mulher, a gente tenta dar conta de tudo, de filhos, de carreira, de casa. E às vezes a gente poderia não abrir mão de alguma coisa, mas dividir essas cargas com as pessoas.
poderia fazer com que fazer as priorizar, coisas, né? isso, priorizar, diminuir o ritmo, né? A gente pensa que tudo tem que ser feito hoje, ou agora, e esquece que as coisas podem sim ficar para amanhã. Então, assim como na ergonomia, é na nossa vida também, né? Muito bem, agora 3 horas e 23 minutos. O pessoal de Brumal, Santa Bárbara, está te mandando um abraço. Muito obrigada, um abraço aí pro pessoal de Brumal. Pois é, olha, como que a profissão ajudou na escrita do livro? Então... Te ajudou, né, aliás? Isso, com certeza. Como eu disse, né, a observação das pessoas, de ver como as pessoas elas vivem, né, sobretudo no hospital, né, a gente vê as pessoas ali adoecidas, muitas vezes com adoecimento de ordem psíquica, né, e a gente vê muito disso, que falta aquele olhar para dentro, sabe? Muitas vezes o adoecimento ele vem de uma sobrecarga, seja uma sobrecarga mental, uma sobrecarga física. Então isso tudo, toda essa bagagem aí da área hospitalar, da área da ergonomia, que eu já estou aí há 5 anos, com certeza me ajudou na escrita desse livro. 3h25, Jaqueline, você acredita que quem é que precisa ler esse livro, né? Para quem esse livro foi escrito, o público-alvo dele? Então, eu acho que são pessoas que estão cansadas de dar conta de tudo, né? Principalmente as mulheres sobrecarregadas, profissionais em fase de transição de carreira, né? Assim como eu vivi isso lá em 2021, eu creio que possa atingir essas pessoas também, né? E ainda talvez não sabem por onde começar, como começar. Então eu acho que é muito voltado para essas pessoas mesmo. Ô Jaqueline, eu gostaria que você falasse para a gente em relação às mulheres, né, trabalho, aquelas mulheres que têm aí o acúmulo de papéis, são pais, são mães ao mesmo tempo. Isso. Muitas mulheres, elas acumulam muitas funções, né? Trabalho, família, casa, decisões importantes, né? Você falou aí, muitas são mães e pais ao mesmo tempo. Cuidado com os outros. E aí vem o sentimento de culpa, né? A culpa de, às vezes, não ser, achar que não é tão boa em tudo que faz. Ou que não é tão presente também, Ou né? que não é tão presente, exatamente. Então, o livro, ele propõe essa reflexão, sabe? Sobre essa necessidade da gente reconhecer aí os excessos, né? E abandonar aí, não abandonar os pesos, né? As cargas, mas dividir. Né? Dividir com quem possa ser dividida e rever papéis e abandonar a ideia de que dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo, né? É aquela velha história, quando alguém chega para uma mãe e fala assim, nossa, mas como que você dá conta de fazer tudo? Não, eu não dou conta de fazer tudo. Eu vou fazendo aquilo que eu acho que cabe, que é necessário naquele momento. É o que todas nós deveríamos fazer, né? Mas que, infelizmente, às vezes por falta de ajuda, né, não conseguimos. Muito bem, ô Jaqueline, estamos aqui com uma ouvinte, a Naná, lá do Pará. Ela está te mandando um abraço, te desejando aí parabéns, né? E falando aqui que você está explicando muito bem sobre ergonomia, que é para auxiliar e dar conforto aos trabalhadores para uma evolução laboral com segurança e conforto. A Naná do Pará. Oi, Naná, muito obrigada aí, um abraço para você e que bom que tá sendo esclarecedor. Está interagindo conosco, né, Tatiana? Isso aí, sempre interagindo, né? Nosso público é muito ativo, né? Bom, 3h28, e Jaqueline, a sua própria mudança de área também aparece de alguma forma aí na mensagem do livro. Queria que você falasse um pouquinho a respeito. Sim, a mudança de área se deu exatamente por causa dessa sobrecarga, né? Que eu tive. No livro eu trago muitas reflexões, muitas analogias entre a fisioterapia
e sobre a temática do livro, né? A gente, eu trago que a vida ela não precisa de ser, as mudanças elas não precisam ser impulsivas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar, respirar, olhar o que não cabe mais para a gente e deixar ir, né? Muitas vezes a gente tem medo de encerrar ciclos. E isso aí vai gerando também, como se diz, mais um peso, né? Mais uma carga. Então, o deixar ir, muitas vezes, faz parte também da gente colocar a vida em ordem. E a gente, principalmente nós mulheres, nós temos muita dificuldade de fazer isso. Então, eu trago muitas analogias mesmo, né, da minha vida profissional para dentro do livro. Eu acredito, não está muito na nossa pauta, mas eu acredito que deve estar dentro também dessa reflexão que você faz no livro, a questão do perdão também, né? Você fala das cargas, a questão da falta de perdão também deve ser uma Sim, carga que a gente tem que, né? com certeza. Como diz, deixar ir, né? Com certeza. Tudo que tudo que é excesso, né? A gente tem que deixar ir. Então, a carga, ela é boa para, vamos trazer aí para o nosso desenvolvimento humano, né? Quando a gente quer que cresça músculo, a gente não vai malhar, a gente não usa carga. Sim. Então, a carga, ela pode ser positiva. O que não é positivo é a sobrecarga. Então, tudo em excesso faz mal, né? Então, seja o perdão, seja o excesso de demanda em casa, seja o excesso de qualquer outra coisa, a gente tem que deixar ir mesmo para a gente conseguir levar a vida com mais fluidez, né? E assim, o livro, ele não é sobre ele não traz uma reflexão sobre uma coisa que é impossível. São coisas mínimas, né? Até a questão da fé, a gente abandona às vezes por causa da sobrecarga. Então, a gente vai sempre colocando uma coisinha ali de lado. E no meu caso em específico, né, eu posso dar exemplo de mim, isso vinha acontecendo. Eu sempre dava desculpa de não ir à igreja, né, de deixar Deus de lado, porque eu estava sobrecarregada com outras coisas. Eu achava que outras coisas eram prioridades, quando aquilo que nos sustenta era que deveria de ser prioridade, né? Verdade. Agora, 3h31, a gente está falando com a Jaqueline Ferreira, ela que recém lançou, né, o livro Quando a Vida Pede Ordem, e a gente vai voltar com a Jaqueline, mas antes a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, coisa de segundos, tá? Aguarda um minutinho, que daqui a pouquinho a gente está de volta com a Jaqueline.
Agora, 3h34, estamos de volta com o nosso Conexão Regional, edição desta sexta-feira, né? Obrigado aí pela companhia. Estamos recebendo aqui no estúdio a Jaqueline Ferreira, ela é fisioterapeuta e escritora, né? Está falando para a gente aqui sobre o livro, né, que ela está lançando, e a gente agora vai fazer mais uma pergunta para ela. Jaqueline, mais uma vez, boa tarde para você. Boa Né? tarde. Eu gostaria que você falasse, né, o lançamento e acesso ao livro, onde as pessoas podem encontrar o livro. Certo. Hoje o livro ele está no site do Kiwify, né? É uma plataforma digital, mas eu estou estudando a possibilidade de trazê-lo para o físico também, né? A gente sabe que o livro físico ele envolve gastos, então estou começando a ver aí a possibilidade de patrocínios, né? E principalmente aí das mulheres empreendedoras, que eu falo, o livro traz muito para, né, pro público feminino. Então eu acho, né, eu acharia muito bacana se tivesse o apoio dessas pessoas, até para a gente divulgar e mostrar que sim, é possível a gente ter vários papéis na vida, né? Então hoje ele está no Kiwify. Nós vamos deixar depois o link aí para o pessoal, mas há essa possibilidade aí de, no futuro bem próximo, a gente trazer ele para o físico também. Muito bem. Qual que é a principal mensagem que você gostaria que o leitor levasse depois da leitura, Jaqueline? Então, eu acho que a mensagem principal é que a vida ela dá sinais, né, de quando algo está pesado demais, né? E escutar esses sinais, a gente leva muitas vezes como fraqueza. E não é fraqueza, né? Eu acho que é mais uma responsabilidade que a gente tem que ter e um autocuidado mesmo, né? E colocar ordem na vida não significa controlar tudo. É impossível que a gente controle tudo na nossa vida, né? Mas reconhecer o que precisa ser cuidado, dividido, ajustado e não deixar isso para trás, né? Eu acho que o reconhecer é, acima de tudo, aquilo que a gente tem que fazer em primeira mão, né? Quando a gente reconhece que os nossos limites, as nossas fraquezas, fica mais fácil da gente organizar a vida, né? 3h37, a gente está falando com a Jaqueline Ferreira. E, Jaqueline, antes da gente estar encerrando, né, eu vou pedir para você, né, encerrar com uma mensagem que você deixaria aí para as pessoas, né, para quem sente que a vida está pesada ou fora de ordem. Mas antes eu queria, né, falar um pouquinho dos feedbacks do livro, tá, que você tem recebido, que você chegou a passar para a gente, né? Se quiser, né, no caso, as pessoas, né, se valerem desses feedbacks, né, para poder se estimularem, né, a comprar, adquirir o livro. Mas, enfim, tudo que... deixa eu só verificar aqui as pessoas que te deram aquele feedback, que leram o livro, né, e que chegaram a falar algo a respeito dele. E uma pessoa falou que eu percebo a profundidade do livro e li a maior parte dele realizando o rabisco que estou usando para lhe escrever e relembrar tópicos. Parece que a parte final fala do sentido da vida. Isso é muito lindo e maravilhoso. Parabéns. É necessário humildade, amor humano para ter um conteúdo com profundidade assim. E com certeza aquece seu coração nesse tipo de feedback, né, Jaqueline? Muito, muito. Saber que de certa maneira eu estou conseguindo ajudar o outro, né? Que, como eu já disse, é o meu propósito de vida. Eu acho que deveria ser o propósito de vida de todo mundo, mas como esse é a minha busca diária, né? Então, assim, aquece demais. Eu já tive outros feedbacks também, né? Falando que estão colocando, que leram no livro como um primeiro passo, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que lá no site lá do Kiwify, além do livro, vocês vão encontrar um manual de um guia, na verdade, né? De como iniciar, como startar essa mudança, essa organização. Então, além do livro, ainda tem esse brinde lá para iniciar aí esse movimento, né? Porque a gente traz no livro o que é importante que a gente faça,
mas é importante a gente ter um norte aí de como fazer, né? Então tem esse brinde lá para o pessoal. Esse bônus. Isso. Muito bem. Jaqueline, a gente vai encerrando, né, o nosso bate-papo, mas antes disso eu queria também que você já deixasse as suas redes sociais e, claro, já agradecer a sua participação, né, e já deixar o convite, claro, para outras oportunidades, a gente falar de outros temas, né, ligado à ergonomia, à fisioterapia, né, temas aí tão importantes na sociedade atual. E agradecendo, claro, mais uma vez a sua participação, Jaqueline, deixando aí o espaço aberto para você colocar suas redes sociais. E fechando, né, para a gente encerrar, que mensagem você deixaria aí para quem sente que a vida tá meio pesada, tá fora de ordem? Isso, mais uma vez eu agradeço a vocês aí pelo convite. Me sigam lá no jaque.vieira SF. Jaque, que o é, né? .vieira SF. E tem o profissional que é o @ergolien.so. E a mensagem que eu quero trazer aí para todos, né? Primeiro dizer que eu, assim como muitas leitoras, muitos leitores, também preciso diariamente me reorganizar. Tomar aquele cuidado de não carregar as cargas em excesso, né? A gente muitas vezes se pega querendo boicotar, né? Então, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha mesmo. Não adianta falar que vai ser de um dia para o outro, não. E a mensagem que eu deixo para os leitores aí, né, para o pessoal que está nos escutando, é que ninguém precisa esperar chegar o ponto da exaustão para de fato mudar, né? Às vezes o primeiro passo é parar, olhar com mais carinho, com mais cuidado, né, com mais honestidade para a rotina e reconhecer que a gente precisa sim de ser acolhido, a gente precisa sim de pausas, né? Às vezes a gente boicota até os nossos descansos, né? A gente não se acha merecedora. Então a gente tem que ter esse olhar aí com mais honestidade, com mais carinho para a gente, né? E reconhecer que algumas cargas não precisam ser carregadas sozinhas. A gente pode sim dividir com outras pessoas, por que não? Muito bem, Jaqueline, de repente alguém esteja ouvindo, achou interessante o tema, você tem um telefone de contato, né, um contato para que as pessoas possam entrar em contato para poder, de repente, patrocinar, ajudar de alguma forma. Você falou do livro impresso, né, que é a sua intenção, o seu desejo. Você gostaria de deixar o telefone? Sim, pode entrar em contato pelo 319-8755-0262. 319-8755-0262. Muito bem, agora 3h42, a Jaqueline Ferreira conversando com a gente a respeito do seu livro recém-lançado, né? Você que tem interesse, ela deixou as redes sociais. E Jaqueline, o nosso abraço, a nossa gratidão, né, por passar essa tarde, esses minutinhos, né, com você, falando desse tema tão importante, principalmente para as mulheres que têm essa mania de carregar o mundo nas costas, né? E a gente tentar ver a vida de uma maneira um pouco mais leve. E não vão faltar oportunidade, já fica o convite para uma próxima participação. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a vocês, a todos que estão me ouvindo aí. Muito, muito obrigada, né? E espero ter contribuído aí um pouquinho. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar, fica à vontade. Nós estamos preparando aí uma roda de conversas com mulheres, né? Nós estamos terminando de estruturar aí, mas em breve vai sair essa roda aí com várias participações de outras mulheres aí, profissionais. Então, fiquem atentos aí à minha rede social, que já temos datas. Se você puder repetir novamente. As redes sociais. As redes sociais. jaque.vieira.sf e o profissional é @ergolien.so. 3h44, Jaqueline, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Jaqueline, um abraço, sucesso, viu? Obrigado pela participação.